Objetivo, conter a crise econômica e o desemprego. Já foram aprovadas a reforma trabalhista em 2017 e a reforma da Previdência em 2019. Agora o governo federal se prepara para encaminhar novas propostas ao Legislativo, as reformas administrativa e tributária. E é sobre essas reformas que nós vamos conversar no Conexões de hoje. Para debater com a gente estão aqui no estúdio Cássius Pimenta, que é diretor da ACIEG. Olá, Cássius, obrigado pela sua presença. Olá, Camila, uma satisfação estar aqui para falar um pouco sobre reformas. E vamos conversar também com a Leidivânia Bessa, que é advogada e também diretora da Comissão de Assuntos Jurídicos da AGATRA. Acho que é assim, Associação Goiana de Advogados Trabalhistas. Acertei a pronúncia? Exatamente, Camila. Muito obrigada pela presença, Leidivânia. Olá, eu que agradeço o convite. É uma satisfação também estar aqui falando com vocês. Vou começar com você, então, a nossa primeira pergunta, né? A gente aprovou em 2017 a reforma trabalhista, ainda no governo de Michel Temer. Já é possível dizer algumas das consequências dessa reforma? É possível relacionar o aumento de número de contratações, né, que era uma dos objetivos dessa reforma, com a flexibilização das relações trabalhistas? Sim, eu creio que sim. O aumento, inclusive anunciado, né, já aí pelo governo e tudo, o aumento no número das contratações é um reflexo positivo, né, da reforma trabalhista e também o receio menor, né, dos trabalhadores em flexibilizar, em fazer novas contratações, como, por exemplo, nós temos agora regulamentado o trabalho, a jornada de 12 por 36, né, foi retirado também aquelas antigas horas de itinerary, que eram as horas de percurso que o empregador pagava. Então, eu acho que essa desoneração do empregador, né, essa desoneração dele das verbas trabalhistas, enfim, essa desoneração do empregador fez com que aumentasse sim o crescimento, com que crescesse sim o número das contratações, né? Porque antigamente tinha assim o receio muito grande dos empregadores na contratação, justamente por conta do número de demandas trabalhistas, das ações que eram ajuizadas na Justiça do Trabalho. Isso também houve uma redução muito grande no número de ações trabalhistas, né? Devido agora à Justiça do Trabalho, você tem que pagar custas para poder, né? Custas judiciais, enfim, a justiça gratuita está um pouco mais é difícil de conceder, digamos assim. Enfim, então, todas essas mudanças que adveio da reforma trabalhista, eu creio que sim, foi um aumento e um incentivo, sim, à contratação de novos trabalhadores, em que pese não ser a solução, né, para o aumento desse número de contratações. Eu vou passar a palavra para o Cássius, daqui a pouco a gente volta. Cássius, qual é a sua opinião a respeito disso? A reforma foi muito positiva, né? Nós, empregadores, tínhamos um receio muito grande, né, das nossas contratações, porque inevitavelmente, além de ser uma legislação trabalhista com muitas orientações jurisprudenciais, muita coisa normatizada que causava um pouco de confusão, uma legislação antiga, a CLT da década de 40, né, então inevitavelmente nós tínhamos uma preocupação muito grande com a nossa relação com o empregado, né? A reforma trabalhista veio, sem dúvida nenhuma, trazer uma calmaria, se a gente puder utilizar assim, na relação patrão-empregado, empregador-empregado, né? Reforçou-se nessa reforma, por exemplo, a validade do acordo entre as partes, né? Que ele sobrepõe prevalece a vontade das partes, claro que não, desde que não exista nenhum tipo de condição ou cláusula que possa ferir a determinação da legislação. Então sim, foi muito positivo e nós vimos esse reflexo, como a doutora bem falou, na quantidade de demandas trabalhistas, né, que diminuíram de forma vertiginosa. Bom, Cássius, alguns analistas falam que essa desoneração do empregador acaba resultando também em diminuição dos direitos dos trabalhadores. Como é que você vê isso? A conta caiu no colo do trabalhador?
Na verdade, se faz uma confusão muito grande, né? Não houve desoneração do empregador. Nós não estamos falando de uma desoneração no sentido de uma redução de tributos, não. O que houve, efetivamente, foi uma regulamentação um pouco mais clara de várias questões da relação patrão-empregado, como, por exemplo, a doutora citou logo há pouco, a necessidade do pagamento das horas de deslocamento, né? Casa, trabalho, né? Então, veja, eu como empregador tinha esse desembolso financeiro quando demandado nesse caso, algo que não existe mais hoje. Ou existe agora a figura do trabalho intermitente, que é algo muito positivo, né? Que atende não só os anseios do empregador, mas como do empregado também. Muitos deles preferem, muitas vezes, esse tipo de jornada. Então, é preciso desmistificar. Não houve uma redução, uma desoneração do custo do empregador, de forma alguma. O custo permanece muito parecido com o que já ocorria antes. E também, naturalmente, né, não houve cair no colo do empregado nenhum tipo de custo nesse sentido. E a gente viu isso, nós não enxergamos depois da reforma trabalhista grandes movimentos sociais, sejam greves, sejam algo um pouco mais forte que pudesse, né, contrapô-la, porque o tempo mostrou que ela foi positiva. Vou passar para a Leidivânia para a gente terminar o bloco. Sim. O que é que você acredita a respeito dessa questão que a gente debateu aqui com o Cássio? Sim, um ponto muito importante que o Dr. Cássio também falou foi a questão do negociado sobre o legislado, né? Hoje em dia, em que pese os sindicatos terem ficado menos fortalecidos, porque uma vez que retirou a contribuição sindical, agora é possível você negociar mais por meio dos sindicatos, inclusive, né? Fazendo essa intermediação com os empregados, as convenções coletivas, né, tem um reforço maior com isso, né, então, ou seja, as disposições que ali estão, que foram negociadas com os trabalhadores, elas têm essa eficácia cada vez maior, né, agora ainda maior e fomentada por meio da reforma trabalhista, né. Tá certo. Vou encerrar esse bloco por aqui, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa discussão a respeito das reformas que estão em curso no Brasil. Assista o Conexões no 15.1 do Samba Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para conferir o programa pela internet, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelo Facebook, Twitter e também pelo YouTube. Estamos de volta para continuar discutindo as reformas no Brasil. Estão aqui conosco o Cássio Pimenta, diretor da ACIEG, e também a Leidivânia Bessa, advogada e diretora da Agrata. Bom, vou começar agora com Cássio. Cássio, a gente falou sobre a reforma trabalhista de 2017, mas agora em 2019, o governo federal instituiu, né, uma medida provisória com o programa Verde e Amarelo. Ela pode ser entendida, essa medida provisória, como uma mini reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista? E por que o governo fez essas outras alterações nesse campo? O governo federal, na verdade, ele está demonstrando de forma muito clara que a relação de trabalho ela é dinâmica, né? Nós não podemos considerar isso como uma nova reforma trabalhista, nós podemos considerar esse programa como algo novo, algo para incentivar o emprego. E novas políticas podem surgir durante o tempo, no decorrer deste ano, do próximo ano e assim por diante. O que o governo está mostrando é que ele é dinâmico. Ele é dinâmico especialmente na relação de emprego, algo que até então não estava ocorrendo. A gente reforça, a CLT era da década de 40, nós tivemos pouquíssimas modificações desde então. Agora estamos tendo com um pouco mais de força, diretamente pelo Legislativo, enquanto que antes nós tínhamos, na verdade, uma enxurrada de decisões judiciais que acabavam por normatizar esse tipo de relação. O que você acha sobre esse programa Verde e Amarelo? Eu vou aqui, Camila, ousar discordar do Dr. Cássio, mas a meu ver, essa MP 905, né, ela não, assim, a intenção é boa do governo, né? Digamos assim, a intenção é criar novos postos de trabalho, desonerar a carga, as contribuições trabalhistas, né?
tirar, inclusive, a intenção do governo, tirar, inclusive, do próprio seguro-desemprego e com a intenção de criação de novos postos de trabalho. A meu ver, esse modelo, inclusive, já foi instituído algumas vezes no passado. Nós temos aí o exemplo da Lei 9.601, de 98, que tinha a mesma intenção e que não trouxe grandes mudanças, não trouxe grandes criação de novos postos de trabalho, como é a intenção do governo agora. A meu ver, o que cria novos trabalhos é demanda, né? O empregador tem que ter demanda. Você contrata um profissional porque você necessita de um profissional. Então, você contrata, a meu ver, o que realmente ajudaria e criaria novos postos de trabalho seria uma economia aquecida, né? Um incentivo aí no que tange a economia para a criação de novos postos de trabalho. Como eu já disse e repito, a meu ver, tem que ter necessidade. Você, por exemplo, não contrata na sua casa uma empregada doméstica ou 2 empregadas domésticas devido à diminuição das cargas trabalhistas, mas sim porque você tem a necessidade de 1 ou 2 empregadas domésticas na sua casa, dependendo da sua necessidade. Então, a meu ver, é isso, né? A intenção é muito boa. No entanto, assim, não vejo que vai ter essa efetividade como está sendo anunciada pelo governo. Vamos mudar um pouquinho de reforma, falar em relação à reforma da Previdência. Ela foi aprovada recentemente, né? Será que ela vai ser suficiente para conter esse chamado déficit do Fundo Previdenciário? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, a reforma da Previdência, como é a intenção, inclusive, do governo, né? Proposta pelo governo aí em fevereiro desse ano, eles anunciam como a proposta inicial era para uma redução de até R$1 trilhão, né? E agora, depois com as alterações que tiveram no Congresso, né, que flexibilizaram boa parte do que foi proposto pelo governo, essa redução aí caiu, segundo os especialistas, para R$800 milhões. Hoje em dia nós temos o Fundo Previdenciário, a última atualização, 290 milhões de déficit no fundo. Esses 800 milhões, só para complementação, a previsão do governo é que seja gradativa. Em 10 anos, tenhamos uma redução de R$800 milhões de economia por conta exclusivamente da reforma. Então, assim, se atendido da forma como está sendo proposto, anunciado e como é a expectativa do governo, sim, creio que vai, sim, acabar com esse fundo, com esse déficit no fundo previdenciário. Cássio, qual que é a sua opinião a respeito dessa reforma? A reforma da Previdência, ela vai ser importante também para tentar melhorar a economia e para gerar mais empregos também? Não é o objetivo dela, né? O objetivo da reforma da Previdência, efetivamente, é diminuir o déficit, né, que nós temos hoje, que é um déficit muito, muito importante quando a gente considera o orçamento tanto da União quanto dos estados, quanto também dos municípios, né? Nós temos estados aí em situação muito caótica, em que a folha de pagamento supera em muito 65% do orçamento. Não acredito que a reforma da Previdência, tal qual como foi aprovada, vai acabar com o déficit. Nós estamos falando, claro, de uma decisão e de uma aprovação que interfere na macroeconomia e não num evento específico. O tempo vai mostrar para a gente qual que vai ser a efetiva redução que vai ocorrer, mas inevitavelmente o governo vai ter que se empenhar um pouco mais para aprovar outras medidas também de cunho previdenciário para que a gente possa diminuir ainda mais ou buscar diminuir ainda mais o déficit que atualmente existe. Já que você falou da questão dos municípios, me recordei aqui de uma medida recente que o governo anunciou de extinguir certos municípios que não têm receita suficiente para se manterem. Você acha que isso seria uma saída interessante? Na verdade, não creio que isso vai interferir muito, especialmente na questão previdenciária, porque eu acabo extinguindo o município, mas ele acaba tornando território de outro município que existe. E aquela população que está ali acaba sendo absorvida por outro orçamento, quando a gente olha pelo caráter fiscal, né? Então, eu não acredito que isso vai ter uma intervenção muito grande. A intenção do governo foi boa, eu acho que isso ainda vai ter muito pano para manga. Muitos municípios aí que se enquadram na decisão do governo têm um IDH muito bom, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Inclusive, o Goiás tem dessa situação também. Eu acho que isso ainda vai evoluir um pouco mais. Que alguns precisam ser extintos? Sim, acredito que sim. Até porque não causa nenhum tipo de desconforto, até mesmo para a população local, né? Mas eu penso que esse tema ainda vai andar um pouco e não interfere tanto assim no quesito previdência.
Quer complementar? Concordo plenamente com o que o doutor disse, né? A intenção aí do governo é realmente muito boa, mas isso não vai ser uma solução e é um tema que também tem que ser discutido ao longo do tempo, né? Tá certo. A gente vai finalizar esse bloco por aqui, mas daqui a pouco voltamos para finalizar o debate a respeito das reformas no Brasil. Você pode fazer a sua sugestão para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou então no WhatsApp 99181 1406. Agora a gente tem um outro canal de comunicação com você, o aplicativo da TV UFG, que pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play ou pela leitura desse QR Code que você está vendo aí na tela. Nele você tanto faz sugestões quanto também assiste o nosso conteúdo. Conexões está de volta e vamos finalizar agora o nosso debate a respeito das reformas que foram instituídas pelo governo federal e que também estão em curso. No nosso estúdio estão conosco o Cássius Pimenta, diretor da CIEG, e também a Leidivânia Bessa, advogada e diretora da Comissão de Assuntos Jurídicos da Agatra. Bom, Cássius, provavelmente a próxima reforma em curso vai ser a reforma tributária. E muito tem se falado sobre a questão dos tributos no Brasil, da alta carga tributária. Qual que é a expectativa, né, do setor industrial, dos empresários para essa reforma? Bom, a reforma tributária, inclusive, foi encaminhada hoje, né? Pela proposta que foi encaminhada, ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase pretende o governo agora unificar as contribuições do PIS e da COFINS em um único tributo do consumo. A segunda fase, que seria para início do ano que vem, a primeira fase agora para novembro, a segunda para o início do ano que vem, tratando especialmente do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e a terceira fase para o final do primeiro trimestre do ano que vem, tratando do imposto de renda tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. É importante observar que esse movimento que o governo fez agora é especialmente dos tributos administrados pela União, que são os tributos federais. Não se falou-se ainda do ICMS, que é um tributo estadual, e do ISS, que é um tributo municipal. Talvez essa primeira que foi encaminhada agora, o governo, apesar de ainda estar pagando a conta da reforma da Previdência, não tenha tanta dificuldade em seguir com ela. O grande problema vai ser a reforma do ICMS e do ISS, porque afeta diretamente o caixa dos estados e dos municípios. Leidivânia? Sim, a meu ver também, eu vejo com bons olhos, como bem disse o doutor Cássius, né? Essa desoneração, né, da carga tributária, ela vai ter uma consequência para, digamos, todas as áreas, né? Inclusive, o que nós estávamos comentando agora há pouco, o aumento, inclusive, de postos de trabalho e tudo mais, porque uma vez que o empregador tem uma carga tributária menor, né, então ele tem condições de investir mais no seu negócio e criar mais demandas e assim, bem como, consequentemente, criar novos postos de trabalho. E também para pessoas físicas, né, essa diminuição da carga tributária aí vai ter uma consequência muito positiva, muito boa para toda a população. Então deve atingir não só o empresariado, mas também o cidadão comum, o empregado. Com toda certeza, né? Em todos os tributos aí que a pessoa física também paga, né? Inclusive imposto de renda e tudo mais, né? Então, terá uma consequência muito positiva para todos. E creio eu que ela andará aí a passos largos, tramitará a passos largos aí. Bom, para a gente finalizar, falar rapidamente da reforma administrativa. Cássius, a gente pode entender essas medidas que devem ser propostas aí pelo governo, que em algum ponto já foram anunciadas na imprensa, seria uma tentativa de redução do Estado, uma tentativa de desonerar o Estado de muitos gastos? Como é que vai funcionar? Inclusive com o fim da estabilidade para o servidor público, né? Daquele que entra de agora em diante. Veja, todos esses movimentos que estão sendo feitos, é muito importante a gente destacar que não são movimentos específicos deste governo. São movimentos que o Brasil protelou há muitos e muitos anos. O mundo mudou, tudo mudou. Não faz sentido nós termos um Estado pesado como nós temos hoje, um Estado, e muitas vezes, arcaico como nós temos hoje, num mundo totalmente globalizado. O próprio termo globalização
já não é mais o termo adequado para se utilizar, já se foi esse tempo. Então a reforma administrativa, com certeza, ela vem principalmente para trazer uma eficiência para o Estado, uma eficiência para o serviço público, uma eficiência para aquilo que o Estado pode oferecer para nós. Talvez nem muito vinculado a uma redução de custos, mas especialmente trazer uma eficiência para aquilo que o cidadão busca do Estado. Bom, houve aí o anúncio de possível redução de salário de servidores públicos federais, né? Você acha que isso deve acontecer? Isso pode atingir de forma específica os servidores federais? Acho pouco provável que isso aconteça, né? Nesse ponto, a nossa Constituição assegura, e tem que assegurar, sim, não pode haver redução do salário. Evidentemente que uma redução vinculada a uma diminuição de jornada de trabalho, não houve, então, uma redução do salário. Né? Houve, basicamente, uma redução daquilo que o servidor recebe, mas ele também vai ficar com um tempo maior, de repente, para buscar até outras colocações. Então, não acredito que vai ter uma redução de salário. Dificilmente, para não dizer impossível, isso passaria. Bom, queria suas considerações finais também, Legiane, sobre esses pontos. A reforma administrativa, bem como todas as outras reformas que estão sendo instituídas pelo governo, ela é necessária, né, necessária para um governo eficiente, né, inclusive assim, com incentivos para esses servidores trabalharem de uma forma mais assídua, não trabalharem ali pelo cargo, né? Hoje você escuta muito isso, que as pessoas querem um cargo, passar no concurso público porque ela tem estabilidade, porque ela tem ali redutibilidade salarial e tudo mais. E muitas das vezes não tem uma efetividade naquele trabalho ali exercido, né? Então, isso vem a fomentar mesmo um trabalho do governo mais eficaz, dos servidores, um trabalho mais eficaz de toda a administração aí do Estado. Tá certo. Vou agradecer a sua presença. Muito obrigada, Cássius. Eu que agradeço, Camila. A CIEG está sempre à disposição para esclarecer, né, esses temas que a gente conversa aqui num bate-papo, parece temas simples, mas não são simples, né? São complexos, envolvem a vida de todos nós, não só do empresariado, como do empregado também, do cidadão como um todo. A nossa casa está aberta para o debate, para a discussão, e estamos sempre disponíveis. Muito obrigada também pela sua presença, Leidivânia. Que isso, imagina, estamos sempre à disposição também. E o Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando a gente pela TV UFG, ou então pelo site, aplicativo ou as nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa.